Nova Terra Associação Cultural Arte e Ambiente, que pretende fazer a fusão da educação artística com a educação ambiental e criar pontes entre mundos distantes, mas que uma vez em contacto se potenciam mutuamente. De Verde em Quando, o podcast do projeto Criar Bosques da Quercus. Este episódio tem o apoio de Merece, reciclar cartões e revelar histórias de sustentabilidade em merece.pt e da Aveleda, criar vinhos e cultivar um futuro sustentável em aveleda.com. Willkommen! Acho que é assim que se diz, mas se não for, Ana Maria Pinto vai-me corrigir, que hoje vem muito bem acompanhada com a Ariel. Não podia ter melhores convidadas neste podcast de Verde em Quando, com um cheirinho a Natal. Bem-vinda! Vielen Dank, muito grata. É um prazer enorme estar aqui. Ok, Ana Maria Pinto, tu és uma cantora lírica, de entre outras coisas que fazes. Ok, e as pessoas estão-se a pensar lá em casa, mas o que é que isto tem a ver com criar bosques ou com a Quercus? Tem muito a ver, não é? Nós conhecemos-nos num outro programa, num outro projeto, mas eu fiquei logo muito impactada com a tua história ligada à terra. E é essa história que eu também quero trazer aqui. Vamos começar por aí. Sim. A arte é, no fundo, um fruto da humanidade. E a humanidade, desde a nossa ancestralidade, que tem necessidade de viver conectada ao planeta Terra, não só para sobreviver, através do conhecimento do meio, mas também para ter um sentido de vida. E a arte é um sentido de vida. Então, trazer a arte para esta conexão com a natureza, para o conhecer a natureza através da arte, faz todo sentido. O sentido está dentro do sentido. Portanto, e há muitas camadas dentro deste sentido. Eu posso entender a arte como uma canção cantada que eu vou dedicar ao planeta Terra e através dessa canção eu vou tocar o coração das crianças, não é? E vou despertar-lhes interesse. Ou então eu vou mais fundo e essa canção vai despertar algo que ainda está adormecido. Ou então ainda vou mais fundo e essa canção vai relembrar e vai servir também para memorizar mais tarde. Então eu já entro dentro do domínio do não-tempo, não é? Então a arte é uma resposta que eu sinto que a humanidade dá porque é da Terra e também porque está aqui para servir a Terra. Então, Nova Terra, nós já vamos falar nessa associação. Mas antes disso, tu tiveste, por falar em sentimento e sentir a terra, tu contaste-me de um episódio pessoal que tiveste em África. Sim. Conta-nos esse episódio. Especificamente na Namíbia, num momento que me marcou para a vida inteira. Foi como se eu me estivesse a rever de diferentes perspectivas e que se resumiam no que é elemental. Eu estava no topo de uma duna e era areia a perder de vista, amarela, lindo. E essas dunas estavam casadas com o mar, azul, água. Então eu só via grãos de areia a perder de vista e água a perder de vista. E essa força elemental daquilo que é a simplicidade absoluta deu-me à minha percepção algo novo, algo que ultrapassa a própria capacidade da mente de processar a informação. Abriu-me a perspectiva de uma maneira inesperada. E eu não percebi no momento aquilo que me estava a acontecer, mas quando cheguei a Portugal comecei a perceber, porque a minha intuição começou a falar muito mais alto. Então eu posso dizer que a África me ofereceu, em grande medida, a minha intuição musical e não só, a minha intuição também que faz com que eu tenha um movimento criativo contínuo. Vamos lá ver.
sempre nas artes, chegámos ao ensino secundário, fomos para o conservatório, sempre canto, ou não só. Também tocas piano, tocas outros instrumentos, também já vamos ver. Conta-nos este percurso assim de uma forma sucinta. Então, primeiro estão os meus pais, que cantam, os dois. Cantam de uma maneira simples, não têm instrução nem técnica vocal, mas cantam muito bem. Muito bem, então habituei-me nas festas de família a ouvi-los cantar. Portanto, cantar para mim é algo natural e familiar. Depois, aos 11 anos, eu entrei numa escola de música para aprender a tocar órgão. Era o órgão mágico, um método de Cebolo, muito célebre. E para mim a música era uma diversão. Mas cheguei aos 18 anos e percebi que eu queria estudar música mesmo. E então tive que acelerar o ritmo, apanhar o comboio que eu tinha perdido. E no Conservatório de Música do Porto eu tive 2 grandes mestres, o Luís Manuel Lopes e o Fernando Lapa, compositor e professor de composição, que me tocaram profundamente e que me deram como que a paixão necessária para apanhar o comboio, aprender muito velozmente. E passados 2 anos eu entrei então na Escola Superior de Música, tive a sorte, a graça de ter colegas extraordinários, um professor extraordinário, o Rui Taveira, professor de canto. Nessa altura, eu ainda não sabia se queria ser cantora lírica. Só aos 22 anos, quando eu fiz um recital no Teatro São Luís, em Lisboa, com o pianista Nuno Vieira de Almeida, é que eu percebi que eu queria ser cantora lírica. E porquê? Porque eu estava a cantar poesia sublime. Estava a cantar poesia de Goethe. Então eu percebi ali naquele momento o poder da palavra cantada. Porque o canto transporta a palavra de uma maneira, lá está a resposta à intuição, e acrescenta camadas, dentro de camadas às palavras. E a partir daí eu percebi que eu queria estudar canto, com muita seriedade. E percebi também que a minha música, a música que eu mais gostava, a música que eu mais gostava de cantar era em alemão. Era Schubert, Wolf, Brahms, Schumann. Então eu percebi que eu precisava de ir para a Alemanha para transformar a língua alemã na minha língua materna e aprendê-la assim com muito empenho, para depois realmente usufruir da canção, como se estivesse a cantar em português. E assim foi. E assim foi. Fomos para Berlim, Sim. Abriram-se uma série de oportunidades de aprendizagem, não só do ponto de vista profissional, mas também do ponto de vista pessoal, não é? Convívio com o mundo, no fundo, que está ali concentrado. E pronto, também te deu toda esta bagagem que tu, pronto, depois trouxeste para Portugal, certo? Foi fundamental, porque o aspecto multicultural da cidade influenciou-me para eu abrir a mente, tirar todo tipo de condicionamentos que eu tinha da minha própria cultura, aqui em Portugal e nos locais por onde eu passava. Deu-me muita liberdade interior para me dar à experimentação da vida, ser arrojada, porque a cidade de Berlim é arrojada em muitos sentidos, e tive a oportunidade de realmente entrar em contacto com pessoas de todo o mundo. E isso talvez tenha sido a lição mais importante de todas. Foi conhecer o mundo, conhecer pessoas que vêm e que, sendo diferentes, se conseguem relacionar na perfeição com os outros e que, sendo diferentes, conseguem acrescentar também valor aos outros, não é? Então eu senti que muito daquilo que eu trouxe para Portugal bebe diretamente do contacto com as culturas do mundo. Estamos a falar de que anos atrás, quando voltaste de Berlim, e porquê que resolveste voltar? Sim, voltar. Portanto, eu fui enquanto aluna Erasmus, eu fui em 2004. Depois entrei logo no ano seguinte na Universidade de Artes de Berlim e fiquei lá até 2012. E eu voltei por vários motivos. O meu movimento foi sempre, em primeiro lugar, o da liberdade interior. É mais importante do que qualquer tipo de noção de carreira, de ideal. Isso nunca teve impacto, mas não o suficiente para me tirar o meu caminho da liberdade. E eu senti que nos momentos em que eu vinha a Portugal era onde eu aprendia mais. Então, a partir de determinada altura, eu percebi, não, eu tenho que vir para Portugal porque aqui é que é o meu caminho de libertação.
e também porque o meu sobrinho nasceu. E Ok. eu sou de És uma tia família. babada. Completamente. E quando a minha cunhada disse estou grávida, eu pronto, então está decidido. Nem tive qualquer tipo de questão. Ficou automaticamente decidido. Ótimo. Chegámos a Portugal e, de entre outras coisas que fazes, que já vamos também ver, nasceu a Nova Terra. Sim, O que é a Nova Terra? sim. Então, em primeiro lugar, chegando a Portugal, eu procurei um lugar para criar o meu coro de crianças. Porque essa é a grande missão, é cantar para as crianças e escrever canções para elas cantarem. E ainda fiz assim um trajeto até chegar desde 2012 até 2016 para conseguir encontrar o lugar para então desenvolver esse projeto para as crianças. E tive também a sorte de encontrar uma equipa sensível que entendeu os meus projetos e que tem visão na Câmara Municipal de Gondomar, na altura, e mais concretamente em 2016, o, na altura, vice-presidente da Câmara, que é o Luís Filipe Araújo, que hoje é o presidente da Câmara, e toda a equipa em torno do vice-presidente, na altura, me amparou muito no desenvolvimento desses projetos. Acreditam em mim, também pelo trabalho que eu já tinha desenvolvido, porque eu já desenvolvi a carreira aqui em Portugal, já cantava na Gulbenkian, no CCB, e tendo, no fundo, essa visão, abriram as portas do Centro Cultural de Rio Tinto, e aí então eu comecei a desenvolver os projetos da Nova Terra. Nova Terra, Associação Cultural Arte e Ambiente, que pretende fazer a fusão da educação artística com a educação ambiental e criar pontes entre mundos distantes, mas que uma vez em contacto se potenciam mutuamente. Aí está um pouco daquilo que eu fui beber dos aspectos multiculturais de Berlim. É essa capacidade de unir e de criar pontes e perceber o que é que nasce e o que é que brota do diálogo. Mas estamos a falar de canto, só que a Nova Terra não é só canto. Portanto, tens um coro de crianças, mas existem publicações e tudo. O que é que faz a Nova Terra? Assim, de uma forma mais generalista. Tentamos ver a Nova Terra como uma esfera que tem vários pontos que se relacionam uns com os outros. E se eu criar um novo ponto, eu vou potencializar o outro. E isto está continuamente a acontecer. Portanto, nasce para criar um coro de crianças, mas passado pouco tempo eu quero criar um coro para o meu pai cantar. Então nasce um outro coro. Eu já tinha criado um projeto que se chama o Classic Meets África, por causa da experiência que tive em África, e tinha criado uma peça musical para um ensemble vocal de mulheres. Portanto, a esse coro de crianças e ao ensemble vocal de mulheres associa-se um coro misto. E depois, passado pouco tempo, eu crio a escola artística, onde eu dou aulas de piano, mas não com o intuito de seguir o ensino corrente, mas criar um método complementar ao ensino da música, em que a inteligência emocional, a criatividade e o improviso também têm espaço para ser abordados na aula de música e não se passar o tempo todo só a estudar repertório. E depois, passado pouco tempo, eis que surge a escola Voz da Terra, onde eu já vou trazer a componente do desenvolvimento pessoal e do autoconhecimento, e entretanto no caminho surgem algumas parcerias que vão trazer o teatro, como a parceria que nós temos com o Teatro e Marionetas de Mandrágora, com o qual nós criamos então um livro que se chama O Refúgio, a arte de proteger a floresta, que é um espetáculo que está sempre a rodar. Também já vi. Sim, é muito bonito e trata precisamente da importância de nós termos consciência da floresta e como tratar a floresta para ela ter saúde. E é um espetáculo para crianças, mas também para adultos. Os adultos também gostam de ver. Portanto, a partir da pandemia, e porque a atividade cultural, coral, teve que passar para o online, eu percebi que havia ali um momento de ouro para começar a gravar. E então comecei a produção musical e de livros. E comecei a trazer também a ilustração.
seja, nós temos um poeta residente, que é o António Oliveira, e que tem uma arte na escrita que é esplêndida, porque eu leio um poema do António Oliveira e a canção nasce de imediato. É uma escrita muito musical, muito inteligente. E então a produção de livros foi surgindo assim muito velozmente até, desde 2020, e neste momento nós temos 7 Publicações. Sim, 7. Sendo que o último é um roteiro musical-natural dedicado à Lipor, ao trilho ecológico da Lipor, e esse não é um livro, é um álbum musical que podemos ouvir nas redes, no streaming, no Spotify. Estavas a falar aqui comigo ao entrar aqui para fazer o podcast que tens agora um projeto relacionado com os moinhos de Jacinto. Exatamente. É o segundo roteiro musical-natural. Ok, eu parece que... Exatamente. O primeiro foi dedicado então ao trilho ecológico da Lipor, o segundo vai ser dedicado aos moinhos de Jancido, mas também a todos os roteiros que tenham moinhos em reconstrução. Portanto, é um projeto que pretende valorizar precisamente essa reconstrução e reabilitação dos moinhos, porque simbolicamente é muito valioso, não é? Nós relembrarmos a nossa história e termos esse cuidado com a produção do pão, não é? E perceber de onde é que vem o pão, não é? E ensinarmos isso às crianças. Quais são os passos até nós termos um pão quentinho com aquele cheirinho? Aqui na nossa zona, realmente, os moinhos de água fazia muito sentido, mas há outras realidades, não é? Como os moinhos de maré, como os moinhos de vento. Isso, e, exatamente. portanto, é a nossa realidade. Existe uma associação, aproveito também para divulgar, que trabalha só os moinhos, que é a Associação Tarabelo. Tarabelo, acho que é aquela pecinha que fazia assim... Para fazer tremer. Exatamente. Sim. E daí Tarabelo, quando a pessoa diz, eu sou muito Tarabelo, diz que fala muito, portanto... Ficas também a conhecer a associação, está assediada em Vinhais. Eu também aproveito estes momentos para divulgar aquilo que se faz nas zonas onde normalmente não aparecem tanto assim mediáticas, portanto, ficas a conhecer. E eu vou pesquisar, Ok. já hoje, quando chegar a casa. Obrigada. O que eu sinto é que acaba por ser tudo muito orgânico na tua vida, foi-se tudo desenrolando, mas conforme foste falando, há sempre uma questão que se põe, que não é tão romântica, que é, ok, mas em Portugal é sempre muito complicado viver da arte, do ponto de vista financeiro. Portanto, já percebi que provavelmente tens alguns apoios, nomeadamente da Lipor, pelo que eu suspeito, não é? O principal apoio é da Câmara Municipal de Gondomar, e das pessoas que se agregaram à Nova Terra, dos coralistas, sobretudo, e das famílias, das crianças. Nós podemos pensar assim, que é difícil viver da arte, mas o que eu sinto é que se nós temos um objetivo que parte de uma essência, que tem significado, não há nada que impeça a força da vontade. É uma vontade maior. Portanto, eu sou artista, mas no fundo essa arte não está ligada só à arte, não é arte pela arte. É arte ligada à humanidade e à natureza. Portanto, essa força é como um rio que corre, eu não tenho como parar, a fonte está sempre a brotar. Portanto, eu posso pensar, sim, é difícil ser artista em Portugal, mas isso não é importante. Certo? E atenção que eu só falei numa de provocação, porque eu acredito exatamente que aquilo que tu dizes é o que está certo. É o nosso propósito, é a nossa missão. Sim. Independentemente de tudo, é aquilo que vamos fazer. O resto vem por acréscimo. Sim, e porque eu tenho também esta filosofia de vida, é que as coisas fluem de uma maneira muito leve e fácil. Agora, eu não posso dizer que um artista em Portugal está muito confortável como se estivesse na Alemanha, porque não está. Ainda estamos a evoluir em muitos sentidos para ter um tecido social que consiga realmente valorizar, em primeiro lugar, a arte, entender a sua importância na sociedade e entender que os artistas não são propriamente uma força de trabalho comum. Portanto, têm muitas especificidades. E é preciso conhecer essas áreas e dar resposta consequente, não é? E o que nós temos ainda é, no fundo, um sistema que ainda é inconsequente com esta área de trabalho. Agora, voltando um bocadinho mais à questão das florestas e dos bosques, dos nossos bosques, de ambientes de natureza,
O que é que tu tens sentido que estas crianças e os adultos que estão na Nova Terra e os que partilham a tua órbita, no fundo, o que é que tens sentido que são pessoas que realmente se interessam pela natureza, pelos bosques, respeitam, têm hábitos que vão ao encontro disso? Sentes isso? Antes de mais, são sensíveis. Têm sensibilidade, e essa é a palavra-chave. E porque têm sensibilidade, sentem o que estão a cantar, e quando dizem a natureza é a nossa maior riqueza... Estava a ver que não cantava, Ana Maria. Dizem-no com muita alegria e com profundidade. Portanto, não é superficial. Nenhum conhecimento é passado na superficialidade, é tudo com muita profundidade. Então, as pessoas que estão na Nova Terra têm essa senciência e esse dom de sentir. E logo aí tu achas que naturalmente que respeitarão sempre a natureza e que os hábitos, ou haverá algo que, ok, eu até respeito a natureza, mas cometo ali um pecado ou outro no que toca à minha vida do cotidiano? Eu acho que é um compromisso entre a lógica, o conhecimento, a ciência e essa tal sensibilidade e também a intuição. Se esse casamento estiver bem feito, então tudo tem sentido, tudo tem saúde, não é? Agora, se só existir ciência, sem sensibilidade, há coisas que são instrumentalizadas, como a energia que é verde e de repente aparece um projeto como o Sofia, não é? Exato. Que pretende matar toda uma paisagem, não é? E todo um habitat, e tem o cunho de energia verde, entre aspas, não é? Portanto, as coisas podem ser instrumentalizadas se não existir um fundo de ética e sensibilidade. E isso é perigoso, não é? Vocês também têm essa vertente, isto focando um bocadinho no trabalho da Nova Terra, sem falar só na Ana Maria Pinto, vocês têm a vertente do ativismo? Não. Vocês estão muito mais focados nesta questão da sensibilidade. Ou também eu, durante 9 meses, há uma passagem na minha vida, que eu não sei se tens conhecimento, mas eu fui ativista de rua à séria. Então conta-nos essa passagem. Eu andei, 2012 foi quando surgiu o movimento que se lixa a Troika. Não sei se se lembra, 2012, 2013. Sim. Houve muitas manifestações a nível europeu até, não era só em Portugal. E eu envolvi-me bastante porque eu tinha acabado de chegar de Berlim. E eu queria realmente estar a viver em Portugal. E comecei a estudar muito também a história e percebi que o que estava a acontecer em Portugal não era propriamente correto, no meu entender, na altura. E então eu criei um movimento que se chamava o Movimento Acordai. Eu punha as pessoas a cantar nas manifestações. E houve um célebre 5 de outubro, em que eu, a seguir ao discurso do presidente Cavaco Silva, na altura, eu cantei uma canção heroica de Fernando Lopes Graça, A Firmeza. E fiquei, obviamente, muito mediática. Na altura, porque recebi depois muitos convites para dar entrevistas de Portugal e do estrangeiro. Mais tarde eu criei um coro que se chamava o Coro de Intervenção do Porto e foi uma fase de uma tremenda aprendizagem. E se eu posso dizer eu digo que no início, em setembro, eu era ingênua. Depois dos 9 meses eu deixei de ser ingênua, politicamente falando. Ai, que engraçado. Isto agora daria outro podcast, porque agora fiquei super curiosa para conhecer essa aprendizagem, que eu até desconfio qual tenha sido, mas o que contaste agora foi pesado. Sim, foi uma aprendizagem muito forte, porque eu dava-me com toda a gente de todos os lados. Eu dava-me bem com a polícia de intervenção, porque eu estava muitas vezes à frente da Assembleia da República a cantar para os manifestantes e a polícia gostava de me ouvir a cantar. Mas também falava diretamente com a malta que andava com as máscaras dos Anónimos. E como eu tinha um coro, toda a gente era convidada a cantar. Então eu tinha gente da extrema esquerda, da extrema direita, do centro, cantava com toda a gente. E foi isso que me deu também a diversidade de visões e comportamentos e que me deu também um know-how que eu antes não tinha. E a verdade é que depois desses 9 meses eu percebi que a minha força... Nasceu a criança e depois nunca mais quiseste nada com a política. Não, pelo contrário, porque a política, a meu ver, é a base da sociedade. Tem que existir ordem. Se não existir ordem e nem força de pensamento, como é que vamos... evoluir, não é?
E a questão é mesmo, é essa força de pensamento. E o melhor conselho que eu recebi na altura foi no inspetor da PJ, e ele disse-me: pensa pela tua própria cabeça. Este foi o conselho mais importante. Saber pensar por sua própria cabeça, para não ser instrumentalizado nem manipulado. E pronto, e aí é que eu percebi que eu estava no sítio errado, estava a usar a minha força no sítio errado, e depois disso, não é? Foram 3 anos até eu criar a Nova Terra, para me conhecer melhor, perceber os movimentos que tinham-se criado e como me tinham afetado, e foi uma instrução valiosíssima que hoje eu uso sempre que vou votar. Ana Maria, só queremos saber assim algum projeto, algum truque na manga antes de passarmos aqui para os desafios que nós temos neste nosso podcast. Ai, são tantos. Ai, são tens que tantos. selecionar então. Então eu posso falar das crianças, não é? Que a Nova Terra existe para elas, é o futuro, não é? Arte para o futuro. No que diz respeito ao trabalho que eu desenvolvo com as crianças, eu tenho então uma escola artística onde eu desenvolvo esse método complementar ao ensino da música, baseado na inteligência musical e nessa força criativa. E eu leio muitas histórias com as crianças enquanto eu estou a tocar piano. Nós improvisamos sobre histórias, sobre livros, não é? Então eu estou sempre à procura de livros que são assim fininhos, ilustrados e que têm assim uma leitura rápida. Então sou uma colecionadora de livros para crianças. Para além disso, claro, tenho a parte do coro dos mensageiros da natureza, que estão sempre a aprender coisas novas, sempre a aprender canções novas. As canções trazem sempre a fusão entre a componente científica, portanto, aprender nomenclatura, aprender a dizer o nome das espécies e depois sentir através da música aquilo que se está a cantar. A Ariel também é uma criança e ela agora estava aqui a dizer alguma coisa. Que ela é a mascote da Nova Terra. A Ariel é a mascote da Nova Terra, as crianças adoram-na. Ela recebe as pessoas a ladrar, pronto, mas depois ela é muito afável, ela está em todos os cursos das escolas das escolas da Nova Terra, que na verdade são 2, é a Escola Voz da Terra e a Escola Artística, e ela porta-se mesmo muito bem, tem muita paciência. Vocês também fazem retiros para a natureza? Nós temos um projeto que se chama o Estúdio Jardim. E o que eu quero fazer é, no fundo, possibilitar às crianças irem para um retiro, não é? Onde durante 3 dias, ou pelo menos 2 dias, elas estão num espaço envolto pela natureza e onde vão gravar as canções que aprendem durante o ano no Centro Cultural de Rio Tinto. Eu já tive essa experiência, foi chama-se a Quinta do Rabassal, no centro, e espero voltar a ter essa experiência. Estou muito empenhada nisso, em criar esse projeto do Estúdio Jardim e dar-lhe força e voz. E os roteiros musiconaturais são o grande projeto neste momento para os próximos anos na Nova Terra. E o que é que eles são? Há por exemplo, o trilho ecológico da Lipor está muito bem cuidado e ao longo do trilho as pessoas podem escutar a história que foi criada de raiz para aquele espaço, onde são identificadas as espécies e todos os cuidados a ter com o trilho, e enquanto as pessoas caminham, vão vivenciando o caminho cantando e dançando. Porque a Nova Terra também tem sempre essa componente do movimento, as crianças cantam a dançar. Expressam-se, não é? Expressam-se, porque o meu objetivo é abrir o espectro vocal na sua totalidade, não só uma parte. E daí a necessidade de usar muito o corpo enquanto se está a cantar, para eu não pensar tanto só na técnica vocal, na afinação e essas questões, mas realmente ter o desprendimento necessário da mente para trazer também os músculos à presença. E uma musculação que é muito instintiva, é muito animal, lá está. Então eu ponho muitas crianças a cantar de uma maneira mais selvagem, o saber gritar, por exemplo, não é? Porque nós podemos aprender a gritar, a lançar... Sem no dia seguinte estar rouco, não é? Exatamente. Apesar de eu não tenho nenhum problema com a rouquidão. Às vezes até uma rouquidão surge e ela é fonte de regeneração. É como uma constipação, pode regenerar também. Portanto, quando vêm esses sintomas...
Eles não são... Nunca o número de pessoas interessadas nos vossos projetos tem aumentado, tem havido procura. Há muitos que devem dizer, isto é pena só estar em Rio Tinto, porque é que não se alarga mais a outras zonas do país, não é? Mas já me disseram isso muitas vezes. Pois, acredito. Muitas Acredito. vezes. Então vamos ao desafio, mostra que sabes. Hoje temos uma convidada fora da caixa, podemos dizer assim, não é? Normalmente falamos aqui de questões mais associadas ao ambiente, à floresta. E o primeiro desafio que temos para colocar à Ana Maria é: nós precisamos de um jingle para o nosso de vez em quando. Sentes-te inspirada? Queres tentar aqui um jingle, qualquer coisa que surja assim agora? De verde em quando, não é? É. Então. Tens tempo. De vez em quando dá voz ao verde da terra e do tempo justo, do tempo encanto, de verde em quando. Ora bem, foi ótimo, não é? Porque este foi mesmo um desafio. Sim. Mas fica, Ana Maria, se quiseres, nós estamos quase a acabar uma temporada, a primeira temporada, que começou, portanto, este projeto no dia 21 de março, que também não foi por acaso de 2025, que é o Dia Mundial da Floresta, mas fica já o desafio à Nova Terra e à Ana Maria para fazer um jingle para a próxima edição do De Verde em Quando. Mas com certeza, vou já para casa a pensar nele. Então já tens duas tarefas, Tarabelo e não é? Sim. Ok, outro desafio que temos aqui, também relacionado com música. Ora bem, uma das empresas, um dos projetos que apoia o De Verde em Quando é o Projeto Merece, que na reciclagem dos nossos cartões de crédito e cartões que têm chipzinho, portanto, por cada quilo de cartão reciclado, corresponde a uma árvore que nós plantamos depois com os voluntários e, portanto, foi um projeto que já começou há 3 ou 4 anos. Esta é uma parceria que eles têm e, portanto, nós também oferecemos aos nossos convidados. Que bonito. Há pouco estávamos a oferecer as meias e falámos de uma música qualquer relacionada com meias, não foi? Sim, e estamos numa época natalícia, portanto é a canção de Natal de Elvas. Okay. E há uma quadra lá que é... Canto? Canta, claro! Sim. Mas vou dizer primeiro, que é tão bonito. Nossa Senhora faz meia com linha feita de luz. O novelo é a lua cheia, as meias são para Jesus. Então é... Nossa Senhora faz meia com linha feita de luz. O novelo é lua cheia, as meias são para Jesus. Eu queria te acompanhar, mas não conheço essa música. Vamos ter que arranjar depois uma cantiga para nós. Então, cantarmos. mas é a minha canção preferida de Natal. Ok. Aconselho a No procurar final Natal de Elvas. Ok, depois fazemos um pequenino trecho neste podcast só para cantarmos já Feliz Natal. Não tem nome do projeto, não é? Estamos a chegar aqui ao Natal em força. No que toca a desafios, não tenho propriamente mais desafios para ti. É mais uma curiosidade só como desafio. Como ensinas questões relacionadas com a terra, com a biologia, com a parte animal, vegetal? O que é que tu estudaste desse ponto de vista? Portanto, o que é que consegues identificar as espécies arbóreas? Consegues identificar a nossa fauna selvagem? Conheces Portugal, as suas dinâmicas a nível de ecossistema? Eu conheço escrevendo canções, por exemplo, no álbum Cancioneiro dos Animais, eu tenho uma canção dedicada ao lince ibérico e outra canção dedicada ao lobo ibérico. E eu tive que estudar para criar a letra da canção, não é? E então tudo aquilo que eu vou aprendendo porque eu preciso estudar para escrever as canções. Por exemplo, eu fiz nesse Cancioneiro dos Animais já a canção dos mamíferos, dos invertebrados, dos anfíbios, dos peixes. Mas és tu que estudas ou também
envolves especialistas? Eu estudo, portanto, há muitos livros para crianças dedicados precisamente à ciência natural, da natureza, e são livros extraordinários. Então, eu também tenho uma biblioteca. Portanto, é suficiente para conseguires fazer as canções? Até agora tem sido suficiente, embora, por exemplo, quando eu fiz o roteiro musical natural dedicado à Lipor, eu obviamente tive que falar com pessoas, Os técnicos da da Lipor, que me ensinaram muita coisa acerca precisamente da reciclagem, não é? Lembro que falei muito com a Ana Milhazes, quando eu escrevi a canção do Sei. Lixo Zero. Ana Milhazes, deixa-me só dizer aqui também que é uma pessoa que eu conheço pessoalmente, também já foi minha entrevistada e que portanto, tem esse projeto a tentar ensinar-nos como viver de forma mais simples possível do ponto de vista do consumismo, não é? Sim. E, portanto, também um beijinho para ela. Sim, é uma pessoa maravilhosa, eu adorei trabalhar com ela, fiz um videoclipe com ela e com as crianças, assim, uma coisa muito singela, mas criei então essa canção do Lixo Zero e com ela, lá está, eu aprendi muita coisa. Muito bem, mas nós então vamos aproveitar a deixa para saber como é que é a tua pegada ecológica, no fundo é o nosso pedígrafo. Ana Maria, já sei que não tens carta de condução, Pois não? portanto, no que toca à mobilidade, és uma pessoa que ou vais de boleia, portanto, car sharing, não é? Ou transportes públicos. Pronto, a maior parte das vezes. Pronto, ainda bem que consegues fazer da tua vida dessa maneira. Nesse aspecto, nem sequer vou fazer pergunta que estás com uma mobilidade, portanto, sem grande pegada ecológica, não é? Mas, por exemplo, a tua alimentação, tens alguns cuidados, calculo que tenhas alguns cuidados, quer na alimentação, Sim. até nas questões Sim, vocais. não é? Eu sou vegetariana, portanto, eu deixei definitivamente de comer carne e peixe em 2016. E em primeiro lugar foi por uma questão digestiva, porque eu demorava muito tempo a digerir carne e peixe também, e criava-me problemas de refluxo. Eu acordava com a garganta queimada. E isso foi a partir de 2010, por aí. E passei a fazer uma transição, portanto, e sendo vegetariana, aquilo que eu consumo é sobretudo aquilo que é fácil de digerir. São a fruta, muita fruta, adoro fruta. E tudo que é assim intensamente verde, couves, ainda hoje comi couves, não é? Portanto, os espinafres e tudo que seja assim muito, muito verde. Eu vivo mesmo ao pé de uma mercearia que tem sempre coisas frescas. E vê-se que vem já, por exemplo, as couves vêm com aquela, como é que se chama aquela coisa da tar? Ráfia? Exatamente, não é? E eu pego e vejo que, pronto, há pouco tempo, não há muito tempo, foram colhidas, não é? O meu pai também durante bastante tempo teve um terreno onde plantava muita coisa, batatas, chegou a ter brócolos, uns brócolos incríveis, aquilo parecia carne. Cebolas, alface, não é? Então sempre fui muito afortunada nesse sentido da alimentação, de ter algo muito, pronto, verde, não é? Muito bem. Sim. Então, olha lá, e quando tens que viajar imenso, não é? Ainda agora estavas a dizer que a tua agenda tem sido uma roda viva, que ora estás aqui, ora estás ali, portanto, ficas alojada em diferentes locais. Sim. Tens alguma preocupação? Não costuma ser a tua preocupação, agendam por ti? Ou tens algum cuidado no tipo de sítio que ficas? Se esse local Sim, tem claro. práticas sustentáveis? Sim. Vou dar um exemplo. Eu estive em Saint-Baume, que é o sul de França, e eu procuro sempre ficar... Saint-Baume é um local devocional, não é? Onde tem lá a Gruta de Maria Madalena, e eu fiquei num mosteiro. Portanto, num mosteiro dos dominicanos, dos freios dominicanos. Portanto, eles têm um exemplo de vida mais simples, não é? Portanto, partilhamos quarto. E eu gosto disso. Eu gosto de ficar... faz-me lembrar, lá está, a residência de estudantes. Apesar de eu tenho um sono leve, não posso ficar com pessoas que ressonam, por exemplo, não é? Portanto, eu costumo sempre, pronto, procurar esse estilo de vida mais simples e pronto, e isso já é ecológico, não é? Sim. Trouxeste uns... E uma coisa, eu valorizo muito o turismo rural.
ou seja, valorizar também e ajudar muito as pessoas que vão para o interior para desenvolver um negócio, não é? Em torno Vamos do aproveitar turismo. para falar nos amigos meus, que também são Sim. teus, que é os Moinhos do Maneio. Como é que se chama? Espera aí. A querida lá de Penamacor, como é que se chama aquela? Que eu já vi que tu também já foste lá. Como é que se chama aquele turismo que tem, que também eram casinhas muito juntinhas, também perto do rio, ali no centro, em Penamacor. Ajuda-me, Oliveira do Hospital. Como é que se chama? Um casal que veio de Lisboa, que teve lá há muitos anos. Já fizeste lá um retiro? Não é Moinhos do Maneio? Vives num apartamento, na cidade, e como é que estamos do ponto de vista energético lá em casa? Então, eu vivo sozinha, e procuro ao máximo, pronto, fazer aquilo que é o básico do senso comum. Usar o menos energia possível, menos eletricidade, tenho lareira. Um, e, uh, e pronto, é aquilo que é do senso comum. Não sei se há alguma regra que eu possa aprender e atender para ser mais... Eu vou aqui puxar a brasa à minha sardinha, então aproveita para ver o Minuto Verde e vais aprender sempre mais dicas de como ser mais sustentável lá em casa. Dentro de casa. Portanto, Sim. tentar ver se como é que está a climatização, os nossos hábitos diários de desligar as fichas e essas coisas. A água que se usa, não é? A água que se usa, portanto, duches mais curtos. Também falamos sobre a água, também falamos sobre os redutores de caudal, sobre a reciclagem dos óleos no deitar. Falamos sobre imensas coisas, portanto, o melhor é mesmo ver o Minuto Verde. Sim, e vou ver. A nível de reciclagem, eu aprendi muito com a Lipor. Ok, Ana Maria, e agora? Tu já pegaste na enxada e plantaste árvores? Já! Já, porque eu tenho uma ligação muito bonita ao projeto das 100 mil árvores. Aliás, eu trabalhei durante um bom tempo com o projeto com uma turma do Conservatório de Música do Porto e foi a partir daí que nasceu o Cancioneiro da Árvore. Então eu ia várias vezes com eles para plantar Para a terrena. árvores. Sim, sim. Ok, então vamos à pergunta final, antes de uma surpresa lá para casa, que é, nós gostaríamos de saber, neste teu chamamento, nesta tua conduta, naquilo que tu és, mas obviamente aqui é a vertente mais ligada aos bosques, não é? Quem foi a tua grande inspiração? Quem? Quem ou o quê? Jesus! Por que não? Mas isso é verdade. É Jesus e Maria no que diz respeito à profundidade do nome e tudo o que tem dentro do nome, a nível de ética, a nível de princípios, a nível das bem-aventuranças, não é? É toda essa espiritualidade que está inerente a esse nome e que ultrapassa eras, tradições, culturas, conceitos, ideias. É algo que é muito profundo, que é sobre-humano, não é? E que é uma guiança fortíssima, e que transcende por completo todo tipo de ideia que nos possa minar a mente e que possa nos aprisionar, por assim dizer. Então, em Jesus, não é? Eu encontro a liberdade necessária para libertar a mente e abrir o meu coração. Ana Maria, nós temos uma surpresa que vai já mostrar, mas de coração aberto, muito obrigada por teres vindo ao nosso podcast de vez em quando. E pronto, Feliz Natal para ti também e para as pessoas lá por casa. Portanto, foi um ano em que iniciámos este projeto, que também esperemos que seja muito próspero e que dê informação e abra a mente também das pessoas para estas questões da floresta e dos bosques. Muito grata, é uma honra, um enorme prazer e desejo o melhor e muito axé. Axé quer dizer força, muita força para o projeto e que chegue a muitos corações. Olha, trouxeste-nos uns copinhos que nós gostávamos de ouvir o som e já agora também aprender mais sobre eles. Então, são sinos de cristal e eles têm uma afinação específica. Este aqui toca um ré. Utilizas como diapasão para saber em que momentos tu utilizas os sinos? Eu não uso diapasão. O diapasão é usado para nós, por exemplo, nos coros, não é? Isto já está afinado, não é? Okay. Portanto, a definição já está definida. Tem um ré, um mi e eu acho que aquele é um lá, se não me engano. E tem este som muito agradável. Eu uso estes sinos sobretudo para os meus concertos meditativos e também concertos contemplativos. O último que eu fiz foi no Museu de Aveiro, de Santa Joana,
e foi muito bonito, muito especial. Também fiz no Museu Nacional de Machado de Castro. Enquanto eu toco e canto, as pessoas vão contemplando as obras que lá estão. Ou então é simplesmente meditativo e as pessoas relaxam e são convidadas a fazer uma viagem imersiva. Feliz Natal, feliz Ano Novo, que o novo ano traga sempre esperança. Pax et bonum.